o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia, gente amiga, gente querida, povo amado, povo de Deus. Bom dia! Bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Faz um bem para alguém, faz o share do nosso aplicativo para quem está aí precisando de uma palavra de vida, uma palavra de fé. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, hein? Até aqui o Senhor nos ajudou. Quarta-feira nós teremos a noite dos filhos, os filhos do Altíssimo, os filhos de Deus. Você sabe que o filho, ele traz consigo a natureza do pai. Deixa eu dar um pulinho então para falar com o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, um excelente dia a todos, hein? E aí em Tampa, tá frio hoje, tá calor, como é que amanheceu o dia na cidade de Tampa? Hoje o dia amanheceu bem fresquinho, um clima bem agradável, pastor Rodrigo, mas como sempre no período da tarde, né, dá aquela esquentada. É que tá ventando bastante nessa manhã, mas eu creio que é benção, é o vento que vem do alto, que vem de Deus. Minha amiga, não desista, hein? Não desista. Não é hora de jogar a toalha, não é hora de você se entregar. Em tudo somos perseguidos, atribulados, porém jamais desanimados. Vamos permanecer na fé e vamos crer que o nosso Deus está no controle de tudo, não para abençoar apenas o lado de fora, mas principalmente o lado de dentro. Sabe por quê? Porque somos reflexos daquilo que está dentro de cada um de nós. Bom dia, América! Deus está vendo o teu sofrimento. Quando no teu quarto entrou, de joelhos implorou, eu senti o teu lamento. Mude esse semblante, isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Mude-se semblante, isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo,
destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. É Érico Veríssimo. Eu tenho carinho. Percebi desde muito cedo assim, um vazio muito grande. E também eu passei uns períodos em que eu desenvolvi muita insônia, tinha muita ansiedade. Era um filme de terror, assim, a noite era às vezes um tormento, porque eu sempre enxergava ou eu morto, meus pais sendo mortos, então eu tinha muito medo de perder meus pais nessa época. E eu acabava que era muito fechado também, eu nem chegava a comunicar isso, é um sofrimento assim interno. Como eu tinha essa questão da insônia, ou às vezes eu demorava muito pegar no sono, acordava muito cedo, assim, nas madrugadas, eu acabei conhecendo a programação, né, da Igreja Universal. E sempre nessa programação tinha um momento de oração com um copo com água. Então eu acompanhava a programação e sempre que tinha um copo com água, eu apresentava aquele copo, era consagrado. E ao tomar daquela água, eu sentia uma paz, eu sentia que me fazia bem, assim, que me acalmava. E depois de um tempo também eu comecei a frequentar, né, assim, conheci a igreja de fato, a Igreja Universal, e comecei a frequentar as reuniões. Mas sempre em busca disso, uma paz, eu sentia que tinha um vazio dentro de mim, não uma coisa que eu sabia explicar muito bem, e quando eu ia para a igreja eu me sentia melhor, sentia paz. Só que veio o brilho do mundo aqui, assim, né, assim, eu tive alguns colegas que me apresentaram, assim, essa questão da pornografia. Eu ficava dividido, assim, não conseguia me firmar. Eu ia na igreja porque tinha consciência da questão da salvação e tudo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia... não tinha aquela fé, aquela firmeza, porque eu sabia das coisas que eu fazia que não agradavam a Deus. Queria um mundo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo queria ter Deus do meu lado, né? Mas assim, e fiquei durante muitos anos, né, dividido assim. E quando eu tive contato com aquele livro do Bispo Macedo, Nos Passos de Jesus, foi a primeira vez que eu tive contato com a literatura da igreja, foi interessante que aí no livro eu li de ponta a ponta. Eu gostava muito de ler, lia vários livros seculares. Eu acho que foi um dos primeiros livros assim, da fé que eu li, e nele eu consegui entender que essas coisas que eu estava fazendo assim, ficaram muito claras que estavam erradas. Eu ainda tinha dúvidas assim, se eu estava certo ou não, apesar da consciência me acusar. E tomando consciência de que isso estava errado e quais eram os passos para poder eu me acertar com Deus, né? Então eu decidi seguir aquilo ali, largar tudo isso. Assim, eu tive namoros também, envolvimentos com amizades que eu fui vendo que aquilo ali não me acrescentava, assim, que não me aproximava de Deus. Eu tinha amizade com o mundo, né, com as pessoas, só que não eram amizades que me aproximavam de Deus. Aí eu decidi, assim, firmemente me desvencilhar dessas pessoas, né, assim, me desligar delas, e também decidi abandonar essas práticas da pornografia, contato com, né, essas coisas sujas, seja filmes e todo esse conteúdo sujo.
Eu sempre fui uma pessoa assim, muito dedicada aos estudos, assim, muito determinado, e desde, sei lá, meus 5 anos eu sempre quis fazer medicina. Então eu sempre me programei, estudei bastante para poder concretizar isso. Nesse período eu estava, inclusive, assim, cursando a faculdade, assim, e foi um período, assim, geralmente na faculdade de medicina a gente tem muitas atividades e eu senti um pouco de dificuldade de conciliar algumas coisas. Nesse desequilíbrio que eu fui percebendo, assim, que tinha alguma coisa errada comigo, assim. E teve um dia fatídico, assim, um dia bem interessante, que eu estava indo para a faculdade, aí de repente, foi uma época que estava tendo uns blackouts, aí teve um blackout, teve um apagão, aí nesse apagão eu estava no transporte e pensei, nossa, mas será que Jesus voltou? E eu fiquei, eu achei isso estranho, falei, nossa, mas por que eu tô com esse medo? Isso não foi uma nem duas vezes, começou a acontecer isso. E houve uma sequência de pregações do Bispo Macedo, nas sextas-feiras à noite, e nessa sequência de pregações eu comecei a me perguntar, comecei a perceber assim, nossa, mas tem alguma coisa errada? Eu vi que nem salvo eu não era. Pecado, assim, eu não estava fazendo nada cometendo nada de errado, eu estava com uma vida reta, só que assim, eu acho que foi questão de prioridade mesmo. Acho que eu cheguei a essa conclusão de que eu não estava colocando o Espírito Santo em primeiro lugar. Na época eu decidi, realmente, foi um período que eu decidi focar nessa questão de buscar, de realmente receber o selo com o Espírito Santo. Eu lembro que foi feito um propósito de 40 dias, né? Na verdade, uma oração que foi feita na madrugada, às 3 horas da manhã, durante 40 dias, e eu assumi esse propósito. Eu queria entender, assim, o que é a vontade de Deus. Eu me coloquei à disposição de Deus. Senhor, eu não sei o que é a tua vontade para a minha vida, mas eu quero que o Senhor me mostre. Eu sei que sou a minha salvação. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer isso, a buscar entender o que seria essa vontade dele. Tudo que eu fazia, eu procurava cumprir certinho. E a partir do momento que eu fiz isso, assim, o que nasce é um fogo, né? Uma certeza dentro da gente que você já passa a ter mais confiança nas coisas que você está fazendo. E uma vez você tendo mais confiança, mais certeza, você consegue se dedicar mais, fazer o seu melhor. Isso, seja nos estudos, trabalho, profissionalmente, né? E você consegue enxergar mais um horizonte ali, sabe? Tudo que eu ia fazer, eu já tinha aquela certeza, assim, não, ele vai estar comigo porque, assim, eu estou fazendo a minha parte e ele prometeu, se eu fizer a minha parte, ele vai fazer a parte dele e as coisas vão dar certo. E depois desses 40 dias, foi no dia 31 de outubro, e naquela manhã ali, teve uma busca, naquela busca, assim, eu não tive... Porque de outras vezes, o que aconteceu? A gente chorava, né? Tinha aquela questão de... A gente via que tinha uma emoção envolvida ali, mas naquela manhã foi diferente, assim, porque foi só uma certeza. Não teve... Eu não chorei, não ficou aquela coisa emocional, mas tive uma paz e tive uma certeza, assim. Eu lembro plenamente do dia, do momento, do lugar onde eu estava. A gente não sabe que hora que vai ser, né, a volta de Jesus, que hora que vai ser o nosso momento, mas a gente vai se preparando, né, assim, se torna vigilante o tempo todo para se preparar para esse momento. Hoje eu tenho certeza da minha salvação e a partir daquele momento, assim, equilibrar as coisas ficou alguma coisa muito simples. Às vezes a gente tem projetos, a gente tem necessidades ali que ninguém consegue te entender. Mas o Espírito Santo te dá aquela certeza, vai lá e faz isso, que vai dar certo. E a gente, uma vez sendo obediente, ouvindo assim, essa certeza nos ajuda a colocar em prática e alcançar resultados profissionais, financeiros, né, na família, seja em qual for a área. Então, o Espírito Santo ele é fundamental. Não tem nada que se compara ao valor do Espírito Santo. Como eu disse, assim, nas horas certas ou incertas, é com ele que a gente pode contar e é ele que traz uma estabilidade dentro da gente, né? Então, assim, é o presente de Deus, né, que a gente recebe e não tem joia que vale mais do que tem um valor superior do Espírito Santo. É o bem mais precioso que a gente tem na vida. Por que perder se Deus é vencedor? Por que não ter se Deus é provedor? Por que está só em meio à multidão se Deus está
te olhando agora. Se vai chorar, Deus compreende. Se até errar, perdoa e entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Se vai chorar, Deus compreende. Se até errar, perdoa e entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha. E mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira na noite da salvação e conquiste a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a força que completa sua alma. Às 7h30 da noite, 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas, ou em uma Universal mais próxima de você. Hoje você terá essa oportunidade.
Nós teremos hoje a noite dos filhos, né? Dos filhos de Deus. Poxa, quando uma pessoa ela entra para esse grupo, né, pastor Alexandre? Podemos dizer assim para ficar fácil a compreensão. O grupo dos filhos de Deus, a vida dela passa a ser também diferente. Por quê? Porque agora ela passa a ter direitos. Porque o filho tem direitos. E acima de qualquer coisa, o filho tem direito à presença do pai. Que bacana, né? É verdade, pastor Rodrigo, e isso é o principal, né? O filho ter a presença do pai ali, cuidando, guardando, protegendo. E quando o filho tem um pedido a ser feito, é como está escrito: se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. Se o filho pedir peixe, ele não vai dar um escorpião. Então, bacana também é os pedidos dos filhos sendo atendidos, pastor. É verdade, o pedido do filho e a presença do pai. Minha amiga, hoje, pega a sua Bíblia aí agora, se você está se preparando para ir para o seu trabalho, quem sabe você se programa toda quarta-feira, dizendo assim: eu vou na igreja, e sempre acontece alguma coisa, mas já coloca a Bíblia no seu carro, já sai do trabalho direto para a igreja. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas eu vou estar sujo e tal. Mas o que é melhor? É estar com a alma limpa e o corpo sujo, ou estar com o corpo limpo e a alma suja? Hoje, todos os filhos vamos entrar na presença do Pai, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês agora a história do Fabiano, esse empresário que tinha depressão. E por causa da depressão, ele sofreu muito, mas muito mesmo. Mas ele entendeu que não bastava ele ser curado da depressão, ele tinha também que receber o Espírito Santo. Ele tinha que se tornar filho do Criador. Ouça só. Meu nome é Fabiano Aurélio Forte, tenho 46 anos, sou do ramo imobiliário. Eu procurava a felicidade. De alguma forma. E você novo, jovem, quer conhecer o mundo, né? Onde eu conheci as drogas, todos os tipos de droga, bebida alcoólica, maconha, lança-perfume, loló, ácido, enfim. Eu comecei a comprar e vender anabolizantes. E ali, num certo momento, eu acabei sendo preso, né? Eu fui preso, fiquei 5 dias preso, e eu decidi dentro de mim não praticar mais essas vendas de anabolizante. E quando eu saí da prisão, eu entrei no ramo imobiliário. Eu fui corretor, depois virei gerente de vendas, diretor desta empresa, fui crescendo. Aí você continua indo nas baladas, conhecendo pessoas, se envolvendo em outros relacionamentos. Você quer preencher um vazio, que você não sabe qual que é esse vazio. Você quer uma felicidade, mas tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. Então eu continuei procurando essa felicidade. Eu vivi em função de coisas, de pessoas, coisas materiais. E onde eu montei uma outra imobiliária aqui em São Paulo, e que eu vim tomar um golpe. E esse golpe ocasionou uma depressão. Eu não tomava banho, eu não saía do quarto, ficava às vezes 15 dias sem ver a luz do sol. E aí fomos no psiquiatra, no psicólogo. Ela receitou um remédio na época e voltei de novo para o mercado imobiliário, fazendo as coisas com a força do braço, e a vida ela não produzia, não andava. Eu não entendia o porquê. E aí, num certo momento, eu entrei numa negociação que eu fiquei por 1 ano fazendo essa negociação de um terreno. Foi quando um dia dentro do meu escritório eu falei para eles que a partir de hoje a gente não vai mais falar de negócio enquanto eu não conhecer quem é o empresário que está querendo comprar. Eles falaram: tá bom, hoje a gente vai ter uma reunião e vai ser lá no Templo de Salomão. E aí eu falei: eu não sei onde que é, mas vamos lá. E aí eu fui. Eu
perguntei para eles, né, quem que era o empresário. Aí eles apontaram para o empresário, eu entreguei o portfólio do terreno que eu estava trabalhando, com meus contatos, e dali a gente saiu do cenáculo, subindo ali para a esplanada. Eu perguntei para eles que eu queria conhecer o templo, senti desejo ali de conhecer o templo. E aí a gente entrou. Na hora que eu entrei no templo, veio uma paz dentro de mim. E ali eu comecei a prestar atenção na reunião, comecei a ficar calmo e comecei a frequentar as reuniões. Dentro do Templo de Salomão é uma universidade da fé. Eu falo que aqui se aprende a ser homem de verdade. Meus olhos começaram a abrir para a vida espiritual, meus ouvidos, comecei a entender que aquele pastor, aquele bispo que pregava em cima do altar, era Deus falando comigo. Eu era uma pessoa orgulhosa, então tudo era eu era o bom, eu fazia, acontecia. E eu entendi também, no meio desse processo, que eu tinha que ser o segundo e Deus o primeiro. E daquele momento, quando chegou em 26 de março de 2019, eu entendi que a minha alma, ela só tinha 2 destinos. Ou ela ia para o inferno, ou ela ia para o céu. Eu lembro que naquele momento ali, eu decidi ser batizado nas águas. Foi o que Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Eu decidi ali, dentro de mim, entregar minha vida para Jesus, sepultar o velho Fabiano. O Fabiano morreu e nasceu um novo Fabiano, um coração novo, puro, com uma fé de criança pura. Naquele momento ali, eu sabia que eu precisava só do Espírito Santo. No outro dia, na reunião de quarta-feira, eu já estava decidido dentro de mim. E eu estava assim, brigando com Deus, que eu queria conhecer, só ouvia falar dele. Então, nesses 3 meses, eu ouvia falar. E naquele momento, eu queria conhecer ele. E eu estava brigando com Deus. E aí, foi uma hora que ele apareceu para mim. Ele me acalmou ali naquele momento. Ele falou, calma, meu filho. Eu sou contigo. Vai em frente. E ali, o vazio que eu tinha na hora foi preenchido. Aquele vazio que eu tive durante anos, que eu não sabia o que era, que eu buscava em coisas, pessoas, preencheu. E ali foi a certeza do Espírito Santo. Começou o processo na minha vida que começou a mudar tudo. O vazio foi preenchido dentro de mim. A paz hoje pode estar caindo o mundo, acontecendo tudo que pode acontecer, eu tenho uma paz hoje dentro de mim, que reina dentro de mim, que tudo que eu vou fazer, eu peço orientação para Deus, para o Espírito Santo, para me guiar, para me orientar meus passos. Na minha parte profissional, Deus começou a dar uma direção dentro do meu mercado imobiliário, comecei a mexer com outras áreas dentro do próprio mercado, deu direção, comecei a prosperar. Então você vê, Deus preparou tudo. E aí preparou uma esposa maravilhosa que hoje nós trabalhamos juntos, fazemos tudo juntos. Deus preencheu tudo. Eu sou uma pessoa hoje que sou completa. Hoje eu posso falar que a maior riqueza que eu tenho é o Espírito Santo. Hoje eu faço parte do grupo de evangelização. Hoje a gente leva a palavra nas comunidades. A Igreja Universal hoje, o trabalho que ela faz é um trabalho muito sério. Eu agradeço a Universal porque se não existisse o templo, eu jamais ia conhecer a Deus. Porque Deus ele faz as coisas perfeitas. Então você vê através de uma negociação, porque eu era uma pessoa que não ouvia ninguém. Ele criou essa situação para me trazer para dentro do Templo de Salomão. Você entende o porquê que Deus age na vida das pessoas, levanta pessoas para ter disposição de fazer a obra dele, né? Aqui fica minha gratidão por todos da Universal.
Elias desafiou aos profetas de Baal: subamos ao Monte Carmelo para travar ali a batalha final. Israel já sucumbia e a fome se espalhava, porque Israel cocheava entre Deus que é vivo e Baal que é nada. E Baal inventado por homens não ouve, não fala e não vai responder. Elias zombava deles, dizendo: quem sabe dormiu. Gritem, mas gritem bem alto, quem sabe se ele partiu. Agora chegou minha vez, vou orar, vou clamar pelo Deus de Israel. Se eu sou homem de Deus, o altar vai queimar com o fogo do céu. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu, incendiando o altar, porque Deus é Deus. Elias zombava deles, dizendo: quem sabe dormiu. Gritem, mas gritem bem alto, quem sabe se ele partiu. Agora chegou minha vez, vou orar, vou clamar pelo Deus de Israel. Se eu sou homem de Deus, o altar vai queimar com o fogo do céu. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu, incendiando o altar, porque Deus é Deus. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu, incendiando o altar, porque Deus é Deus. Elias orou, Deus lhe respondeu. A água e as pedras do altar, o fogo derreteu. Elias orou e o fogo desceu. No monte o povo gritava: só o Senhor é Deus. Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha, e mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira, na noite da salvação, e conquiste a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a força que completa a sua alma. Às 7h30 da noite, 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas, ou em uma Universal mais próxima de você. Portanto, hoje você tem essa oportunidade, tá bom? Agora eu queria falar a respeito da família. O senhor sabe que o mal, pastor Alexandre, ele não tem família. O mal não tem filhos. O mal quer que as pessoas se tornem o que dele? Escravos, não é isso? Servos. O mal quer que as pessoas venham servi-lo de uma forma obscura, de uma forma de dor, com dor e sofrimento. Por isso que nesse domingo agora nós estaremos realizando a Santa Ceia da Sagrada Família. Essa pessoa
precisa entender que os familiares dela dependem dela. Depende da oração, depende do jejum, depende dos votos, dos propósitos. Os nossos familiares, eles dependem da nossa intercessão diária, não só para livramento não, mas principalmente para a salvação. É porque essa pessoa é o anjo que Deus escolheu lá na casa dela para interceder pela sua família, para lutar pelos seus. Aí, essa pessoa desistindo, imagine como será a família dela. Por isso, insista, persevere, lute pela sua família, porque certamente Deus há de transformar o seu lar. Eu tenho certeza disso. Quem sabe você está aí agora dizendo assim, mas já lutei tanto, já fiz tanta coisa, estou cansada, estou triste, não dá mais. Não pense assim não. Você sabe que é o que eu tenho batido essa semana. A virtude de um vencedor é nunca desistir. Nós vamos vencer. Seu filho está nas drogas, a senhora está passando uma tribulação muito grande no seu casamento, sabe? As coisas têm ido de mal a pior. É aquele velho ditado, parece que quanto mais você reza, mais assombração aparece, as coisas não estão andando da forma que você gostaria. Não é hora de desistir. Não é hora de desistir. Pelo contrário, é hora de lutar. Vamos lutar e Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai transformar a história do seu lar. A depressão, ela não foi o meu desafio. O problema no meu casamento não foi o meu desafio, mas uma doença que a minha filha teve foi o meu maior desafio. Meu nome é Rose. Meu nome é Rayane. Eu cheguei na Igreja Universal há 22 anos atrás, com problema no casamento, depressiva. Muitas das vezes eu desejei morrer, não só me matar, mas também que meus filhos morressem junto comigo. Nunca tive coragem. E Deus, Ele mudou não só a depressão, mas Ele mudou também meu casamento. Eu, que era amante do meu esposo, depois de estar morando com ele mais de 10 anos, né, sendo esposa, passei a ser amante. Ele estava noivo com a outra pessoa e ele viu a mudança em mim e automaticamente ele começou a ir para a igreja também. E ele largou essa outra moça e pediu para voltar para casa. Começamos a caminhada da fé juntos, né? Eu e meu esposo. A Rayane também nos acompanhava, todos os cultos que a gente ia. E o mais bacana de tudo é que surgiu a vontade, né, de servir a Deus todos juntos. Então, assim, eles receberam também o Espírito Santo, que eu que comecei primeiro, né? Eu que busquei ali primeiramente por mim, porque não adianta ninguém querer ganhar os demais se não se ganhar primeiro. Só que mais na frente, eu já tinha uns 5 anos de obreira, eu vim enfrentar o meu maior desafio que a gente teve na nossa vida. Eu costumo dizer que a depressão, ela não foi o meu desafio, o problema no meu casamento não foi o meu desafio, mas uma doença que a minha filha teve foi o meu maior desafio. Eu estudava, eu tinha uma vida normal, fazia exercício, tinha uma vida completamente normal, cuidava das almas na igreja, era da IBI, do Força Jovem, e de repente eu comecei a me sentir mal, eu comecei a vomitar e sentia muita dor de cabeça e fui no hospital e eles a princípio falaram que eu tinha dengue e depois eu entrei em um ciclo infeccioso e não saí. Cada hora tinha um sintoma diferente. E aí a doutora me chamou e falou, mãe, aqui eu não tenho lugar para ficar com ela, porque a gente não consegue combater, né, o que ela tem, a gente não tem estrutura. E ela tem uma doença que, se ela não sair daqui em 24 horas, ela pode morrer. Ali ela já estava tendo convulsões, né? Ela nunca teve nenhum problema assim, de convulsão, ela passou a ter convulsão, ela começou a não sentir mais as pernas, teve um dia que ela só sentia a cabeça dela, ela não sentia o corpo, não conseguia, ela fazia as necessidades dela sem sentir, ela estava ali conversando com a gente, daqui a pouco ela fazia as necessidades dela fisiológicas sem sentir. Eu fiquei durante 3 meses vomitando direto, nada parava no estômago, eles colocaram até uma sonda para eu poder me alimentar. E fiquei pesando 45 quilos, era só pele e osso. Eu não conseguia nem andar, eu parei de andar,
parei de falar, não enxergava, eu não conhecia minha mãe. Até que um dia ela ficou internada na UTI e ela já, ali naquele período, ela já tinha desorientado, né? Foi uma época que ela já não me conhecia, não conhecia o pai dela, não conhecia as pessoas ali que iam visitar ela. E ela ficou ali totalmente isolada. E eu não via assim eu não vi que eu podia fazer alguma coisa, meu marido podia fazer alguma coisa, ou aqueles médicos podiam fazer alguma coisa, até porque o médico que levou ela, ele era neurologista, e ele falou que ele tinha perdido um filho também naquela situação. Então, assim, eu não tinha mais ninguém ali para me ter uma certeza que podia me ajudar. E eu não aceitava aquela situação, de ser uma serva de Deus, servindo a um Deus vivo, sabendo que eu conheci um lugar que mudou minha vida. Por que não podia mudar a vida da minha filha ali naquela situação? E aí eu peguei a palavra de Deus e falei para ele, eu falei, o Senhor disse, não foi ninguém que levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então tá aqui, o Senhor vai ter que levar essa enfermidade também, porque minha filha já passou por todos os médicos, até os psiquiatras ia lá para poder ver, né, porque como tinha desorientado, para ver se era alguma doença psiquiátrica, e eles falavam que não era. E quando eu cheguei lá, tinha um médico me esperando, e ele me falou assim, você é a mãe da Rayane? Eu falei, sim, tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa é que eu descobri o que a sua filha tem, e a ruim é que ela não tem cura. E aí ele falou de algumas pessoas, né, até da mídia, que tinha a doença, falou que o remédio seria muito caro e quase ninguém consegue manter essa doença. Aí eu tinha uma certeza dentro de mim, porque eu já conhecia o caminho, né? Assim como eu cheguei na Igreja Universal com uma vida destruída e através do altar Deus mudou, então eu tinha uma certeza que Deus podia mudar aquela situação impossível na vida da minha filha. Eu liguei para o meu esposo, eu fiz uma fogueira santa fora de época e eu liguei para o meu esposo e falei para ele, olha, tem um dinheiro aí em tal lugar e você pega tudo que você tem e a gente vai fazer um desafio agora por essa situação. E ele falou, não, você tá doida, tá cheio de coisa para pagar. E era realmente a semana que a gente tinha que pagar as contas, né? E eu falei, doida é ver uma situação dessa. E realmente eu tô doida, porque eu nunca vi uma situação dessa na minha vida. Essa é a pior fase da minha vida. E ele falou, tá bom, então vamos fazer. Tinha uma quantia mais ou menos de uns 5 mil, né? Mas se fosse para comprar um remédio nem dava, porque o remédio da esclerose múltipla na época que ele me falou que seria mais ou menos de 12 a 15 mil reais. Eu pedi para ele separar a quantia e levar lá no altar. Eu cheguei, na verdade, no altar no outro dia, mas o sacrifício chegou primeiro que eu lá. Eu falei para Deus, tá aqui. O Senhor disse que levou sobre si todas as nossas dores. A minha vida é sua. Eu não dependo de ninguém a não ser do Senhor. Se perecer, pereci. Essa filha não é minha. Essa filha é de Deus. E eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Aí eu fui para casa. Minha filha, quem viu ela sabe o que eu estou falando, que realmente ela não conhecia ninguém. E quando eu voltei lá no outro dia, que eu entrei naquele UTI, ela foi, quando eu botei o pé lá, ela falou, mãe, eu estou morrendo de fome. Você estava onde? Morrendo de fome. Quer dizer, ela estava 3 meses sem comer nada, sem me conhecer, sem conhecer o pai, sem conhecer ninguém, a gente num sofrimento. E aí, quando eu cheguei ali, que ela falou isso, eu falei, Jesus está aqui com ela. Eu liguei pro pai dela e falei, olha, deu tudo certo. Aí ela tá, se você vê sua filha, você não acredita no que você está vendo. E eu tenho certeza que foi o desafio que a gente fez com Deus que mudou aquela situação. Daquele dia em diante, minha filha nunca mais teve nenhum surto, não toma mais nenhuma medicação, nenhuma. Durante os 4 anos, todo ano se fazia o mesmo exame e até hoje elas não conseguiram achar nada de esclerose múltipla na minha filha. E de todos os pacientes dela, a melhor mesmo era a minha filha. E eu tenho certeza que não era porque ela era melhor que ninguém, mas é porque o altar clamou por ela ali. Hoje eu estou completamente curada, tenho uma vida normal, saudável. Eu faço tudo que eu fazia antes de ter a doença. Trabalho, estudo, sirvo a Deus, voltei a fazer o que eu mais amava, que era servir a Deus. Hoje a minha filha é até motivo de pesquisa, porque assim, ela já 2 turmas de neurologia lá no Hospital da Lagoa já fez pesquisa sobre essa doença e tipo, por que ela ficou tão bem assim rápido, né? Eles não conseguem entender. Eu
eu creio que tudo aquilo que eu passei, né, a minha fé ela foi provada naquilo que eu falei até para as pessoas como serva, e o que me sustentou o tempo todo foi o Espírito Santo, porque é do Espírito Santo que veio a nossa força, é do Espírito Santo que veio a direção, foi do Espírito Santo tudo que eu vivi assim de vitória naquela situação. Sou muito feliz com o altar, muito feliz com Jesus, com o Espírito Santo, porque no altar Deus mudou a nossa história, né, Rainha? Como tolo eu vivi, quase provoquei o fim da minha vida. Não conhecia a verdade, nem sentia dentro de mim felicidade. Quando parecia o fim, Jesus Cristo me abraçou. Ele mudou a minha vida. A verdade me mostrou. Agora posso sentir o seu amor dentro de mim. Minha vida mudou, Jesus Cristo entrou em meu coração. Nele abrigo encontrei e de Deus alcancei o seu perdão. Agora sinto paz dentro de mim e canto assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida mudou, Jesus Cristo entrou em meu coração. Nele abrigo encontrei e de Deus alcancei o seu perdão. Agora sinto paz dentro de mim e canto assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em caminhos de mentiras, ilusões e fantasias eu vivi, a passos largos para o abismo. Me faltavam os amigos quando eu precisei. Quando parecia o fim, Jesus Cristo me abraçou. Ele mudou a minha vida. A verdade me mostrou. Agora posso sentir o seu amor dentro de mim. Minha vida mudou, Jesus Cristo entrou em meu coração. Nele abrigo encontrei e de Deus alcancei o seu perdão. Agora sinto paz dentro de mim e canto assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida mudou, Jesus Cristo entrou em meu coração. Nele abrigo encontrei e de Deus alcancei o seu perdão. Agora sinto paz dentro de mim e canto assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido.
Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha, e mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Há pessoas que abraçam para si a função de lutar pela sua família, ser um elo de salvação entre o Criador e a sua criação. Um pai de família fez parte do plano do Senhor Jesus. Vocês devem dizer ao dono da casa: o mestre te pergunta, onde está o aposento em que vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Um homem escolhido. Vai ser uma honra ceder a nossa casa ao Filho de Deus. A porta de entrada para abençoar todos de sua casa. Neste domingo, a Santa Ceia da Família, às 7, 9h30 e 18h. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Nesse domingo, então, prepare a sua família, seus entes queridos e traga para participar dessa Santa Ceia, tá? Santa Ceia é mais do que especial. Santa Ceia na presença do Pai. Eu tenho certeza que vai acontecer renovo, transformação, mudança dentro do seu lar, tá bom? Pastor Alexandre, o senhor vai estar em Tampa. Estaremos aqui nessa fé, participando da Santa Ceia com a família, na presença do Pai, às 10 horas da manhã, na 133 da West Hillsborough Avenue. Bom, então, que Deus ilumine a todos, tá? Nós vamos ficando por aqui. Muita luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. E só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo